Boa noite a todos. Meu nome é Jaquelina Otaracaque, eu sou diretora de assuntos científicos da SBPT e é um prazer a gente estar retomando hoje, né, o primeiro encontro virtual de 2022. Eu dou boas-vindas a todos, lembrando que a SBPT começou com as nossas atividades já na semana passada, com o curso de doenças intersticiais, que foi um sucesso, um evento híbrido. E no mês que vem nós vamos ter o curso nacional de atualização em pneumologia, um evento 100% presencial. E nesse meio termo a gente decidiu manter os encontros virtuais, né, porque nós acreditamos que é uma forma da gente poder atingir um número maior de pessoas aí pelo Brasil afora, e é um prazer muito grande hoje, então, a gente está abrindo esse encontro, que tem o apoio da Behringer, e que o Bruno do Vale Pinheiro, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador da Comissão de Terapia Intensiva da Sociedade, vai coordenar essa mesa. A ideia é que seja bastante informal e a gente conta com a participação de todos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Jaque. Para mim é uma honra muito grande participar dessa mesa, né? Com grandes amigos, Jaque e um grande amigo Marcelo, que eu já apresento agora, Marcelo Alcântara Holanda, que é pneumologista e intensivista. Marcelo atualmente é o superintendente da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará e é também o idealizador da plataforma de ensino e ventilação mecânica, o Xlang, e o idealizador do capacete Elmo. É interessante que não só idealizador, mas também coordenou a execução desses dois projetos, né, como certamente a gente vai ter oportunidade de conhecer mais profundamente aqui. E também vai estar conosco a fisioterapeuta Betina Santos, que é uma fisioterapeuta intensivista e que atualmente é a conteudista da plataforma de ensino Xlang. Então, Marcelo, por favor, você poderia já começar as suas apresentações. Enquanto o Marcelo prepara ali, eu daria um último aviso. A gente espera que a participação seja intensa de todos vocês e as perguntas elas devem ser encaminhadas para esse QIS, né? Questions and Answers, para a gente responder aí ao longo da apresentação e ao final do debate dos dois. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Bruno. Estou compartilhando aqui a minha tela. Antes de ir compartilhando, espero que todos estejam visualizando aí. Antes de iniciar, eu queria dizer da honra, satisfação, emoção também de estar aqui meio que numa espécie de lapso de tempo aí entre a época que eu convivia na residência, o Bruno meu R2, eu R1, recém-chegado de Fortaleza na Escola Paulista de Medicina. Então, meu primeiro plantão foi com o Bruno Pinheiro, aí na UTI respiratória. Provavelmente, no dia seguinte, o staff que nos orientava, a staff que nos orientava era a Jaqueline. Então, a gente praticamente está voltando aqui o plantão 1, lá na UTI respiratória, no Hospital São Paulo, né, na disciplina de pneu. E uma satisfação ter a Betina, que foi minha aluna de mestrado até bem pouco tempo, e defendeu o mestrado no meio da pandemia. Então, é uma heroína também que está aqui. E eu quero parabenizar a SBPT e na pessoa da Jaque. Desculpa a intimidade aí, Jaque, mas disseram que é para ser bem informal aqui nesse encontro, né? E aí eu quero parabenizar na pessoa da Jaque toda a diretoria da SBPT pelo trabalho que tem feito durante a pandemia e o trabalho de divulgação, de manter as atividades científicas, ainda que remotas, e muito em breve, espero, a gente possa dar um abraço realmente em cada um de vocês, né? Bom, eu vou apresentar aí nos próximos 15 minutos e peço que controle meu tempo aí. O tema que me foi pedido, solicitado, seria ensino da ventilação mecânica. É um tema que eu gosto muito. Eu diria que trabalho com isso desde praticamente a época que eu me formei nessa área de ventilação mecânica. É um tema que sempre me fascinou. E outra área que me fascina muito é a própria ensino e educação em saúde. Então, a gente vai dar uma passada sobre esse tema.
E gosto muito de homenagear alguns indivíduos históricos, né? O Andreas Vesalius é um deles. Enquanto o Brasil estava sendo descoberto, ele já dava aula de dissecção de cadáver e anatomia. E não só isso, né? Ele descreveu pela primeira vez a ventilação mecânica por traqueostomia. Isso século XVI, né? Impressionante. E somente passou um tempão, e somente na década de 50, com a pandemia de poliomielite, o Bjorn Nilsen, um anestesiologista, propôs traqueostomia para os pacientes com poliomielite, principalmente crianças e adolescentes, e surgiu a primeira unidade de terapia intensiva do mundo nesse hospital aqui, o Blagden Hospital, lá em Copenhague, né? A partir daí tudo mudou, nasceu a terapia intensiva, e os pacientes que tinham uma mortalidade que chegava a mais de 80% por insuficiência respiratória por poliomielite, eles tiveram uma melhora, uma redução brusca da taxa de mortalidade. Certamente, com esse sucesso da ventilação mecânica, veio toda uma história de evolução científica, tecnológica e de dados que transformaram a ventilação mecânica no que ela é hoje, que é algo extremamente refinado, sofisticado e, às vezes, até de difícil aprendizado por quem está na ponta cuidando de pacientes intubados. Isso porque o ventilador mecânico ele ganhou uma complexidade muito grande por ser um dispositivo que tem, basicamente, uma CPU, um processador de dados e de sinais, né, que vai controlar as variáveis no ramo inspiratório e expiratório e garantir uma ventilação mecânica que seja segura, eficaz e atendendo uma série de princípios que nós temos que atender à beira do leito. Então, essa interface desse ventilador mecânico para o profissional de saúde, seja médico, fisioterapeuta ou enfermeiro, né, na beira do leito, é algo que, inclusive, vem sendo muito debatido como sendo de difícil usabilidade e de difícil compreensão, né? Então, você imagina, então, que o ensino da ventilação mecânica seja algo comprometido nesse processo. E, de fato, entender como funciona a substituição da musculatura respiratória por uma máquina que faz essa substituição, às vezes de maneira total, que é a maneira mais fácil que ela faz no paciente sedado e bloqueado, né, com bloqueio neuromuscular, intubado, às vezes parcialmente, no caso de ventilação não invasiva, usando esse tipo de ventilador, seja também no paciente que acorda da sedação, interage com a máquina, e tendo no paciente um cérebro com um centro respiratório ativo, né, e, portanto, influenciando toda a dinâmica dessa musculatura, e, de outro lado, a gente vai ter os nossos cérebros aí, de médico, de fisioterapeuta, de enfermeira, trabalhando junto em equipe para regular essa máquina para ela não causar dano a esse paciente, mas causar condições de recuperação do paciente, que basicamente a ventilação mecânica é um suporte de vida para ganhar tempo para a recuperação do paciente e ele voltar à sua condição anterior a esse quadro, né? E, sem dúvida nenhuma, existe um gap, uma necessidade enorme de treinamento permanente para que a gente obtenha os resultados que se pretende com a ventilação mecânica, que é sobreviver com o mínimo de sequelas ou nenhuma sequela para voltar ativa e restaurar a sua saúde, né? Um detalhe importante é que são pouquíssimos os estudos, né, de ensino da ventilação mecânica, mostrar alguns deles. Esse é um estudo aí já tem alguns anos, que avaliou residentes nos Estados Unidos, 347 residentes foram avaliados quanto ao seu conhecimento de ventilação mecânica na Universidade de Chicago, um dos centros americanos que mais produz cientificamente nessa área, e observem que uma boa taxa de respondentes, né, respondedores do questionário que foi avaliado quanto ao conhecimento, e cerca de metade dos residentes não faziam ajuste correto do volume corrente protetor na SARA. E um percentual grande também tinha dificuldades de indicar corretamente o desmame, outro percentual não sabia indicar a ventilação não invasiva em DPOC, 27%,
e apenas algo aí em torno de 46%, menos da metade, de fato satisfeitos com o treinamento em ventilação mecânica. Esse outro trabalho com médicos residentes na área de emergência, né? Eles também tiveram uma taxa de resposta boa nessa avaliação, nesse estudo, e menos de 3 horas de treinamento em ventilação mecânica era a regra para esses residentes, ou seja, muito pouco durante a residência, né? E, por outro lado, poucas horas de treinamento e muito trabalho com pacientes em ventilação mecânica, pelo menos 4 pacientes por mês. A maioria dos residentes, 2/3 deles, viam 4 pacientes ventilados por mês, né? E olha que dado preocupante que metade dos pacientes apenas se sentiam confortáveis em cuidar dos pacientes. Então, estudos no Brasil também são pouquíssimos, né? Mas temos esse estudo de Talo e colaboradores, foi feito em São Paulo, publicado na Clinics, né? Que avaliou 806 participantes entre estudantes que estavam no curso de medicina no internato, residentes e emergencistas, né? E eles viram que a taxa de pacientes que temem pela segurança do paciente é alarmante, 77%, isso em 2016, né? Claro que o percentual de pacientes que se sentem seguros, ele aumenta conforme a evolução do médico ao longo da carreira, né? Você veja o R3, por exemplo, essa parte azul aqui é de indivíduos que se sentem seguros, né? Não se preocupam com a segurança do paciente, se sentem bons para ventilar o paciente. Isso melhora no R3, mas é alarmante aqui no indivíduo do estudante de último ano, a grande maioria dos estudantes, e do R1, né? Realmente se sentem muito inseguros em ventilar um paciente entubado. Esse artigo de revisão, uma revisão narrativa, avaliou o treinamento em ventilação mecânica durante a graduação médica, mas inclui aí residência. É uma revisão narrativa. Participa desse trabalho a doutora Juliana Ferreira, colega pneumologista intensivista lá do INCOR, da UTI respiratória, né? O grupo do professor Carlos Carvalho e outros. E nessa revisão narrativa, eles encontraram, de 2000 a 2018, 15 estudos, dos quais 6 apenas avaliaram intervenções de treinamento, todas essas intervenções envolvendo um aspecto fundamental, que é a simulação. Porém, todas essas 6 intervenções, 6 estudos, tinham um conteúdo muito heterogêneo e apenas 2 deles avaliaram o aprendizado, de fato, no cuidado de pacientes reais, né? Ou seja, é um treinamento que foi muito mais teórico, envolvendo simulação, mas com pouco avaliação prática. De todo modo, vejam a heterogeneidade dos assuntos que foram objetos desses estudos de intervenção e treinamento, desde modos ventilatórios, ajustes, mecânica, né? Até como reconhecer uma sincronia paciente-ventilador ou análise de curvas, como se conduzir numa SARA, assim por diante, né? Ou seja, uma heterogeneidade muito grande, é como se a gente não tivesse nenhum padrão de como é que deve ser o ensino da ventilação mecânica. E a conclusão dessa revisão, que eu recomendo a leitura para quem quer estudar mais esse tema, é que existe uma pobreza de informação muito grande nessa área e que, em geral, nesses 15 estudos, os autores concluíram que a metade dos treinandos, né, dos residentes ou alunos, se sentem insatisfeitos com o treinamento em ventilação mecânica. Teve um estudo, acho que aquele de Chicago, em que os professores achavam que treinavam bem, 90% achavam que ofereciam um ótimo treinamento, mas os residentes, metade, ficavam insatisfeitos, tá? Então é importante ter a visão do próprio aluno e residente sobre isso. Considera a melhor prática no momento você definir bem os objetivos de treinamento que você quer implementar na sua equipe, nos seus alunos, nos seus residentes, e usar sempre alguma técnica de simulação. Quando a gente fala em simulação, ela pode ser simulação realista, geralmente, é o que foi usado mais nesses estudos, e eu vou falar mais um pouco adiante de simulação virtual. Próximos passos que os autores consideraram a partir dessa revisão é que realmente temos que estabelecer padrões com relação às competências em ventilação mecânica e precisamos desenvolver instrumentos de avaliação
para guiar um currículo em ventilação mecânica que seja aplicável entre vários cursos e entre vários programas de residência, por exemplo, e entre vários países também, né? A gente sabe que treinar ventilação mecânica no mundo real é o ideal, nada supera a capacidade da realidade de nos mostrar aquilo que precisamos aprender. O paciente é o maior professor, eu sempre digo isso. Porém, no mundo real, a gente tem uma série de restrições, né? O espaço exíguo nas UTIs, número limitado de participantes, cada ventilador pode ter um modelo ou marca específica, o tempo é insuficiente, muitas vezes, para analisar problemas complexos, existe a impossibilidade real de ficar mexendo no ventilador e testar diferentes ajustes, isso não seria nem ético, e há poucos cenários, portanto, por aula. Além disso, existe risco. A Covid-19 mostrou que os pacientes que têm doença viral, por exemplo, contagiosa, oferecem risco, eventualmente, para os pacientes, para os alunos e para os docentes, né? Para os pacientes, no caso de alunos treinarem, fazerem alguma coisa inadequada, algum ajuste, e para os alunos e docentes adquirirem alguma infecção viral, por exemplo, ou contagiosa. Só para ilustrar como é que isso foi feito na pandemia, com muito esforço aqui, daqui a pouco a Betina vai apresentar o trabalho com o capacete Elmo, mais de 2.000 profissionais foram treinados no uso de um capacete, bem mais simples do que uma ventilação mecânica invasiva, um número grande, foi feito tudo baseado em simulação com paciente ator, né? Que esse é um recurso que se usa muito nesses estudos com intervenção de simulação. Aqui é um treinamento na Escola de Saúde Pública, toda a paramentação também é treinada, todo o cenário de um paciente com insuficiência respiratória aguda. E o treinamento nos hospitais também ocorreu, assim como a telesimulação, que foi um recurso que a escola teve para atender demandas de treinamento fora do estado do Ceará, no interior do estado, em regiões como Manaus, São Luís, Minas Gerais, várias cidades, Rio Grande do Sul, enfim, vários estados que treinaram através desse recurso, que é a telesimulação, que é você fazer uma simulação aqui na escola, transmitir online para o local onde quer que recebeu o treinamento e reproduzir os cenários lá e cá, de tal maneira, passo a passo, você fazer a mesma simulação reproduzida com vídeo, né? Com transmissão de vídeo. E o que é que tem de novo aí? Já tem mais de 10 anos que eu trabalho com simulação virtual. Em 2012, a gente lançou o programa XLang, a plataforma XLang, na verdade, onde tem um simulador dentro da plataforma e que permite complementar, não substituir, mas complementar e gerar um sinergismo no aprendizado com o mundo real, né? Então, a ideia de simulação virtual é ela ser um fortalecedor, fortalecer, apoiar o treinamento real que os alunos precisam ter, né? A gente tem algumas vantagens em relação à simulação realista, com a simulação computacional, é que você pode ter um grande número de participantes online e há uma independência, uma vez que o simulador não é obrigatoriamente linkado a um modelo ou marca específica de ventilador mecânico. E diversidade de cenários clínicos, né? Uma complexidade que você pode modular, variar conforme queira, com feedback imediato para os alunos e simulando desde a mecânica, que é o que se faz mais, mas também uma área que é difícil de simular, né? Na simulação realística, que é a troca gasosa pulmonar, além de reduzir alguns custos. Obviamente, com risco zero para os pacientes. Essa é uma foto do simulador XLang atual. Ele tem vários componentes, não sei como é que está o meu tempo aí, mas se houver tempo eu posso depois abrir o simulador. Tem 1 minuto, eu vou abrir o simulador então, a Betina está me mostrando aqui, para mostrar aqui para vocês alguns pontos, tá? Então, vou parar aqui a apresentação para compartilhar com vocês a tela do simulador, tá? Não sei se estão vendo aí a tela do simulador, da plataforma XLang. Não? Então, deixa eu ver aqui. Acho que agora sim, né? Ok? E aí, essa é a tela principal. E aí, basicamente, eu vou direto aqui para o simulador, para não perder tempo, o botão verde aqui.
Você clica no simulador, ele tem 3 simuladores, eu vou destacar o principal, que é o simulador Xlang. E no simulador Xlang, ele carrega online, precisa ter uma internet ok, né? Funcionando ok. Eu vou tirar o som dele aqui. E aí a gente visualiza uma parte de cima, que é o nosso paciente, e uma parte de baixo, que é o ventilador mecânico. E aí, nesse simulador, a gente pode configurar uma série de patologias, de cenários, né? Como, por exemplo, SARA, até mesmo COVID, né? Vou dar um exemplo aqui, COVID na fase inicial, né? Coloquei um paciente com COVID aqui. Naturalmente, vai aparecer aqui uma hipóxia tremenda, inclusive o paciente com febre, 39 graus, né? E aí eu vou corrigir essa hipóxia, dando oxigênio a 100%, e depois que corrigir essa hipóxia, continuar a ventilação, e eu posso aqui, como professor, usar esse equipamento para mostrar isso, demonstrar conceitos, né? Como posso fazer com que o aluno exercite dentro do simulador algumas tarefas, tá? Então, por exemplo, aqui eu corrigi a hipóxia, né, do paciente, e inclusive gerando uma hiperóxia aqui na gasometria arterial, né? E aí eu posso ensinar que não precisa de tudo isso de oxigênio, posso reduzir e por aí vai. Posso ajustar a PIP, ou seja, uma série de recursos me permitem andar em todos os conceitos mais importantes da ventilação mecânica. E um outro recurso que é bem recente, eu acho que é importante mostrar, é o recurso que nós temos agora há pouco tempo usando, né? Que é o Trainer, né? O Xlang Trainer é um exercício de simulação um pouco diferente do simulador que eu acabei de mostrar, onde a gente tem exercícios online, tá? Aqui existem exercícios abertos para quem quiser experimentar gratuitamente, onde você pode fazer exercícios, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ajuste de fluxo, onde você tem um cenário para resolver, paciente com tais características, fumante, pós-operatório, etc., que teve um pico de pressão elevado no modo VCV. E aí você resolve esse exercício, onde você tem uma missão para atingir e um tempo para resolver essa missão, né? Dentro desse cenário. E, às vezes, questões para responder, tá? E, ao longo da missão, você tem aqui as curvas de ventilação, o modo ventilatório, etc. E tal. Então, convido vocês, quem quiser, pode entrar e fazer alguns exercícios. Eu não vou mostrar esse aqui, porque eu não tenho tempo para a gente entrar. Bom, e queria voltar agora para a apresentação, para concluir, que a gente tem, então, uma perspectiva com a simulação de alcançar realmente, globalmente, né, qualquer região, qualquer lugar, qualquer hora. Essa é uma característica da simulação online. Então, imagine, por exemplo, resolve-se a SBPT fazer um curso online internacional de ventilação mecânica. Ela consegue fazer isso tranquilamente usando a simulação online. Por isso mesmo o simulador está na língua inglesa também, espanhol, para quem quiser usar fora do Brasil. Obviamente eu não estou milionário com esse produto, Xlang, né? Ele está só sobrevivendo até aqui, são 10 anos de vida, né? E agora que essa ideia está pegando mais, a gente observa que é um processo muito lento de entrada dessa inovação. Com essa foto eu encerro aqui, agradecendo a atenção, desculpa, passei um pouquinho do tempo, e convidando vocês a virem à Fortaleza, e quem sabe também em eventos científicos e congressos a gente possa dar aquele abraço e dar uma caminhada aí pela beira-mar. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns pela brilhante exposição. A gente vai ter oportunidade, com certeza, de discutir a simulação, o papel dela na educação, né, e a sua experiência. E aí agora eu já passo para a fisioterapeuta Betina Santos para compartilhar a sua tela, Betina, e começar. Estão me escutando bem? Tudo ok no áudio? Bem, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer, uma honra, né, estar aqui com todos vocês aqui. Quero agradecer muito o convite me feito pela doutora Jaqueline, pelo doutor Bruno.
pelo professor Marcelo, de estar aqui junto com ele, aqui nessa noite, aqui debatendo um pouquinho sobre insuficiência respiratória, né, e o ensino aí que ele introduziu, ao ensino também. Então, agradeço imensamente ao espaço dado aqui a mais uma fisioterapeuta, né, no grupo. Estou vendo vários amigos, colegas aqui comigo participando dessa jornada e queremos a participação de todos vocês aí nesses 15 minutinhos aqui que temos próximos pela frente, tá? Então, essa é a nossa temática de hoje, o ELMO no tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica, né, dando continuidade, passando por esse treinamento todo de simulação que o professor Marcelo falou. E dentro dessa simulação também, tivemos muita simulação do ELMO, que eu vou falar posteriormente, e hoje vamos falar um pouquinho, também mostrar para vocês um pouco do nosso estudo, que acabou de ser publicado na JBP, né, do nosso estudo de viabilidade desse dispositivo, que até então helmets não eram viabilizados, utilizados no Brasil, e a partir da pandemia, tá aqui, a gente fala, né, o que ocasionou nesses últimos 2 anos, fez com que surgissem essas interfaces. Peço desculpas, essa minha voz falha um pouco, espero que estejam escutando qualquer coisa, vocês me dão feedback. Vamos lá, então foi nesse contexto da pandemia pelo SARS-CoV-2 que o ELMO, ele surgiu, né? Surgiu e já vem aí ocasionando aí mais de 6 milhões, né? Foram mais de 6 milhões aí de mortes durante essa pandemia, a gente viu cada cansaço, exaustão de todos os profissionais de saúde, e claro, deixa eu me passar aqui, pronto. E claro, mesmo sendo uma doença aí multissistêmica, né, a gente não pode negar o trofismo que essa doença tem pelos nossos pulmões, e que 5% desses pacientes infectados, eles requeriam algum suporte respiratório, né, devido a essa resposta. Exatamente aqui, ó, a gente vê uma resposta imune excessiva, uma inflamação sistêmica, uma hipercoagulabilidade, então a gente começou a ver em muitos estudos saindo, né, algumas lâminas que mostravam distorções arquitetônicas dessas células, destruição de células endoteliais, enfim. E o que os highlights traziam para a gente de tratamento na época, né? Da insuficiência respiratória aguda. No topo da pirâmide, a gente vê aqui uma ventilação invasiva, né? Com todas aquelas precauções para a gente tentar manter uma ventilação protetora nesses pacientes. Muitos lugares não tinha ECMO, como aqui, né? A gente veio ter uma grande experiência de ECMO durante a pandemia, mas até então não tínhamos, né, esse dispositivo, principalmente no SUS, era bem difícil, né, e ainda é. E importante lembrar que essas terapias eram aplicadas em unidade de terapia intensiva, né, lá no topo da pirâmide estavam elas. E o que foi que a pandemia fez a gente utilizar, né, em enfermarias? Essas terapias passaram a ser utilizadas lá do topo da pirâmide, além de enfermarias, e passamos a utilizar suportes ventilatórios não invasivos, porque já não tínhamos mais ventiladores mecânicos, a escassez foi grande, né? Então, as enfermarias, elas passaram a ser compostas por ventilação, por VNI, por alto fluxo, né? Pacientes fazendo manobras de prona espontânea, e passamos a ver essas imagens de nossos amigos italianos, que nos ensinaram tanto desde o início da pandemia, e essas imagens a gente passou a ver a interface Helmet, né? Uma interface criada já há 20 anos atrás, bastante utilizada na Itália, que passou a se disseminar pelo mundo, e principalmente aqui no Brasil, eu digo hoje, não com toda a propriedade, que o Brasil tem uma das maiores e melhores utilizações de helmets do mundo, né? Isso é bem gratificante para a gente. E, né, a partir dessa imagem, a gente vê enfermarias lotadas aqui com pacientes utilizando helmet, suporte ventilatório não invasivo, seja ele CPAP ou VNI, né? E se tratando, claro, de estratégias ventilatórias não invasivas, a gente não pode aqui deixar de falar das diferenças dela bem rapidamente, né? Temos aqui o alto fluxo, a modalidade CPAP, modalidade VNI ou mesmo pressão de suporte. E a gente tem que ver a diferença entre elas, onde a pressão de via aérea, principalmente em pressão de suporte, ela é maior relacionada quando se relaciona ao CPAP e à SENAF, mas não só o aumento da pressão de via aérea, né? O aumento do fluxo e do volume corrente. Então, o aumento dessas duas variáveis, né, são
potenciais, podem ser, claro, potenciais danosos ao pulmão já inflamado. E a gente não pode deixar aqui de destacar a diferença de pressão e o quanto esse CPAP, vejam aqui, CPAP já de 10 centímetros de água, ele já pode sim melhorar a aeração pulmonar, né? E abrir esses alvéolos colapsados que estavam anteriormente. Voltando aqui, né, para o Brasil, a gente vê várias notícias. A gente viu todo esse cenário, toda essa parte fisiológica, enfim, e essas notícias saíam de sem ventilador mecânicos, não tínhamos suporte invasivo, o ápice da pirâmide lá dos relatos falavam para a gente de ventilação invasiva, mas não tínhamos mais leitos, e isso era em todo o Brasil, ia tomando o Brasil, chegou no nosso Ceará, com colapsos de UTIs, com filas enormes, e então eu digo que o professor Marcelo, né, meu orientador de mestrado, me deu esse presente, que foi o Elmer. Eu acho que ele sonhou e, graças a Deus, ele uniu pessoas certas aqui no nosso estado que compraram a ideia, que viram o benefício que essa interface iria fazer aqui no nosso Ceará e no Brasil. E aí ele idealizou né, a vinda desse dispositivo, do desenvolvimento desse dispositivo aqui no nosso Ceará. E a gente comprou a ideia e a gente debruçou sobre esse dispositivo nos últimos 2 anos. E aqui para vocês, aqui é nosso elmo, aqui mostrando, né, todas as partes do dispositivo. Ele é um capuz transparente que permite com que o paciente ele veja, ele visualize a equipe. Ele é colocado, só um instantinho, voltou aqui um pouco, vou só acompanhar o vídeo junto com vocês, tá? E aí ele é colocado na cervical, aí o capuz transparente, né, fixado em uma base rígida, fixa, ele é colocado na cervical do paciente, né, bem justa, que isso minimiza a aerolização pelo vírus. Aqui vão ser conectadas 2 conexões, uma na expiração, onde tem a saída pelo filtro EPA, para minimizar e filtrar o vírus, e no final da expiração tem uma válvula spring load que vai ofertar essa PIP. Na inspiração a gente conecta um circuito de ramo único, que ele vai levar lá a mistura de gases de ar comprimido e oxigênio, lembrando que a interface é fixada por 2 alças subaxilares. Esse ramo único é conectado a essa jarra, que tem a mistura de gases de ar comprimido. Esse conector duplo leva para os fluxômetros, né, da rede de gases, que é ofertado ar comprimido e oxigênio FO2 para esse paciente, além do CPAP. Então, essa é a modalidade do elmo. Ele também já foi publicado, né, a parte do desenvolvimento dele na JBP, pela nossa equipe, está lá disponível para leitura. E aqui são os 9 protótipos do elmo, né? A partir do seu desenvolvimento foram totalizados 3 meses de desenvolvimento, 9 protótipos, dezenas de testes de usabilidade involuntários em laboratórios, né? E depois partimos para os testes clínicos. Aqui, nosso primeiro estudo de viabilidade da interface, né? Interface cearense aí, brasileira, foi um estudo prospectivo, uma prova de conceito, foi um estudo clínico que subsidiou a aprovação da Anvisa em larga escala do uso do elmo, e o objetivo foi avaliar a viabilidade de resposta cardiorrespiratória aguda, a troca gasosa, o conforto e efeitos adversos. Um estudo que foi desenvolvido no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, aqui do estado, foi um hospital aberto só para a Covid na época. Então, vejam aí o envolvimento da equipe, teve que ter um envolvimento da equipe inteira do hospital, né? Então, isso foi muito importante para a gente viu a importância da equipe multiprofissional, desde a engenharia, da área da saúde, da administração, serviço social, tudo se envolvendo nessa força-tarefa. E aqui, resumidamente, o protocolo aqui foram os 10 primeiros pacientes que utilizaram o elmo. Vemos aí o comprometimento bilateral, tanto pela tomografia como pelo raio-x. Pacientes que a gente vê aqui, idosos, obesos, a sua maioria idosos, a sua maioria obesos também, né? Utilizando inicialmente máscara com reservatório igual ou maior que 10 litros. E aqui, resumidamente, a gente chegava ao leito, apresentava a interface ao paciente, fazia após a sua aceitação, claro, fazíamos a mensuração, e lembrando que o elmo tem sim tamanhos, tá? Tem tamanhos, a gente via o tamanho adequado para esse paciente. Antes a gente tirava essa base rígida, hoje em dia a gente não tira mais, mas a gente tirava pelo próprio desconhecimento, né, deles,
da gente, enfim, era tudo teste, era tudo novidade, não só para eles, mas para a gente também. Então, vemos a reação deles, isso era bem interessante, e claro, após a adaptação completa do paciente no dispositivo, a gente realizava a mensuração do CPAP através de um medidor de pressão próximo à saída expiratória. E para destacar aqui alguns principais resultados aqui do estudo, né, que também já está na íntegra aí no jornal da JBP, para todos lerem e, claro, questionarem e discutirem com a gente. Isso é o que alimenta o mundo da academia, o mundo científico, né, são discussões. E aí os nossos principais resultados a gente mostra aí com a melhora da oxigenação, através da gasometria, que foi colhida antes e após 30 a 60 minutos do uso do elmo. Né? Então, a gente vê aqui uma melhora da saturação na gasometria, a melhora da PF, ambas tiveram melhoras significativas, e um efeito interessante também, além da oxigenação, é também a questão da ventilação. Né? A gente via também que esses pacientes iniciavam a terapia alcalóticos com alcalose respiratória, né, um valor que você vê acima de 7,45. Essa alcalose respiratória ela ia reduzindo a partir do momento que esse paciente se adaptava nessa interface, apesar de não significativo nesse momento, mas a gente percebia e via a tendência desses pacientes de redução de drive respiratório, né, de redução dessa alcalose respiratória. Então, isso daí também foi um resultado que é positivo e que merece pesquisas adiantes para a gente adentrar mais nesse assunto. Aqui são alguns eventos adversos que a gente identificou na interface, né? Tanto irritação ocular, principalmente em pacientes que fizeram cirurgias oftálmicas. Esse paciente, há 2 anos, tinha realizado cirurgia oftálmica, foi o único que teve irritação ocular na época dos 10 primeiros pacientes, né? E assim a gente conseguia mitigar alguns efeitos desses, colocando, por exemplo, um colírio, um lubrificante ocular, antes ou após a terapia, também principalmente pacientes obesos, né, uma hiperemia na cervical também tinha, e a gente tentava colocar um coxim para tentar minimizar, principalmente aqueles pacientes que conseguia passar bastante tempo, porque a regra era essa, era passar o maior tempo possível que ele tolerava. Né? E aqui também nas alçaxilares, mas a gente tentava mitigar com alguns coxins fabricados não só pela fisioterapia, mas pela equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, toda a equipe se envolvia nesse processo. Aqui, como desfechos, né, secundários, um conforto, a gente vê um bom conforto relatado por eles. Aqui na escala visual analógica, a gente vê um conforto muito bom, com a mediana de 7,5, uma duração de pouco mais de 5 horas por dia, né, de uso diário desse dispositivo nesses pacientes, onde 60% desses, os 10, tiveram sucesso dessa terapia, desses 10 primeiros pacientes, 4 falharam, muitos por delírio, né? Idosos, eles deliravam após 24 horas, ou então não aceitavam mais a interface, questões de ansiedade também, e a falha foram em 4 pacientes, e a intubação, 3 necessitaram evoluir sim para a intubação, 2 foram a óbito, e 8 dos 10 pacientes conseguiram alcançar a alta hospitalar. E aqui, adentrando, né, e dando continuidade aqui ao tema do professor Marcelo, aí a gente vê que mais de 2.000, né, profissionais já foram treinados pela Escola de Saúde Pública. Eu lembro que na época, quando teve o momento de, pronto, vamos agora usar em larga escala, começar a usar de forma consciente, eu sempre falo em todos os webinários, enfim, qualquer oportunidade que a gente tenha de falar, que antes de usar o dispositivo, não é só o Elmo, é qualquer um, leia o manual, treine sua equipe, faça protocolo. Então, essa é a diferença, né? Avalie seu paciente antes e após, e esses treinamentos foram fundamentais para a gente criar equipes, protocolos, até estaduais aqui no nosso estado, com apoio, claro, da Escola de Saúde Pública. E aqui eu gosto muito desse mural de fotos, também já vou terminando, espero que eu não esteja papocando aqui meu tempo, mas aqui é um mural que eu gosto muito de mostrar para vocês, porque essa foto de enfermaria cheias é uma foto daqui do maior hospital de neurologia aqui do estado, né, onde eu tive a oportunidade de ser diarista nesse hospital, e aqui a gente via enfermarias, a gente se emocionava porque os pacientes, eles viam a melhora deles, eles estimulavam. Aqui é um desses pacientes fazendo assim, dizendo, use que vai dar certo, tenha paciência.
Então, um estimulava o outro. E o medo foi deixando para trás, né, da equipe de quê? De levar para uma tomografia, por exemplo, né, de fazer uma higienização à beira-leito com ele, de fazer um exame, aqui a visita múltipla no hospital, referência aqui de pneumologia e cardio aqui do estado. Então, foram treinamentos realizados por pneumologistas, né, e tudo até chegar a um ponto de seguirmos utilizando o ELMO, agora não só para a COVID, mas para a insuficiência respiratória, né, principalmente hipoxêmica. E essa foto bem discreta aqui no canto, não sei se vocês estão vendo minha seta, exatamente meu avô, né, um familiar, porque a gente fala assim, desenvolve, a gente usa, a gente coloca ainda para a família usar. Então, aqui foi meu avô, né, insuficiência respiratória, por um AVC lax que ele teve, é uma causa cardioembólica, um FA, vejam só. Então, começou um padrão aí de Steinstock, vamos lá, coloca o elmo, vamos segurar ele até ele estabilizar clinicamente, para não ser aqui entubado, e a gente conseguiu manejar uma ventilação protetora nele, conseguiu sair. Então, vejam aqui o N de possibilidades que a gente tem com essa interface, da gente tratar de forma não invasiva e sim de forma segura os nossos pacientes. E aqui, só de doação no Ceará, foram mais de 2.400, muitas empresas ajudaram, foi realmente uma força-tarefa de muitos, mais de 1.400 elmos foram utilizados só em 3 meses, no início do ano passado, e 10.000 elmos já foram utilizados, a gente estima aí, né, no Brasil, mais ou menos 6.000 só no Ceará, e 40.000 pacientes possivelmente se beneficiaram dessa terapia. Então, vocês verem a grandiosidade dessa interface. E os estudos em andamento, quais são as nossas perspectivas, né, nesse momento. Aí vem o do ELMO 2.0, vou falar só um pouquinho mesmo para vocês, mas isso aí é o nosso xodó, um pouquinho agora nesse momento, né, a gente tem essa dificuldade de quê? De quebrar esse ciclo que muito foi falado na pandemia, PECILI. Entuba o paciente para evitar PECILI, entuba o paciente para fazer ventilação protetora. E por que eu não consigo fazer ventilação protetora e ventilação não invasiva? A gente poderia ter essa oportunidade, né? Então, esse ciclo, sim, poderia ser quebrado. E aí o ELMO 2.0 vem aí para tentar nos ajudar a monitorizar as principais variáveis para a gente não causar, não induzir também essa PECILI, né? Volume como volume corrente, frequência respiratória, FO2, PIP, então a monitorização mais efetiva, à beira-leito, de uma forma não invasiva. Posteriormente, a gente mostrará aí mais resultados quanto a esse desenvolvimento, se Deus quiser, tem só para oferecer mais vantagens aí, né, para o ELMO e para a população. E aqui é o ELMO Registry, mais um estudo que está em andamento também da nossa equipe, coordenado pela doutora Gabriela Carvalho, que está aqui também conosco na live, né? Então, Gabriela está coordenando esse projeto, grande projeto, que creio que seja acho que pode ser aí um dos maiores cortes, eu acho que é a maior corte retrospectiva aí de helmet do mundo, e até então temos aí 1.592, aqui são só dados preliminares mesmo para vocês, e eu trouxe apenas esses 2 só para a gente ver que do estudo preliminar, ele já está, a gente fala casando, associando, né? Porque olha aqui o desfecho do ELMO, mais de 60%, né, com desfecho favorável de sucesso da terapia, e o desfecho final, que é a alta desse paciente para casa, que a gente sabe que é outra história, né? Mais de 70% os pacientes sendo de alta, que são alguns estudos preliminares. E eu creio também que esteja aí online a Bruna Catarina, também é uma equipe lá do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que me recebeu no meu eletivo de residência, e que eu sou grata sempre a eles por muito aprendizado que eu tive lá. E quando eles souberam que a gente tinha feito aqui o ELMO, que estava tudo que estava acontecendo aqui no estado, eles mandam alguns para cá para a gente fazer aqui o mestrado, e aí a Bruna está fazendo o mestrado dela, grandes fisioterapeutas aí com a equipe deles lá do HCPA e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles aí estão comparando a VNI, né? É muito questionada a gente, porque não usa o ELMO no ventilador, enfim, a gente pode discutir posteriormente, mas eles estão comparando VNI, PSV, em ventilação mecânica e CPAP com gerador de fluxo, né? Versus até o alto fluxo em paciente com insuficiência respiratória, certo? Hipoxêmica. E aí vem mais aí um ensaio clínico para a gente, se Deus quiser, futuramente. Claro, não podia, e a gente começou a estender essa terapia agora para a parte também da pediatria. A gente viu, né, o alcance desse vírus na população pediátrica também, e aí a gente está também em alguns andamentos aí com o possível ELMO.
E aqui, para finalizar, é só uma brincadeira que a gente pegou agora aqui no final, o professor Marcelo sempre criando aí com a realidade virtual, né? E querendo que realmente esse ensino seja de uma forma lúdica e tudo mais. Aqui é um QR Code que vocês podem apontar nesse momento para a tela e vocês conseguem colocar o elmo, visualizar o elmo de perto com a realidade aumentada, né? Então, aqui mais um trabalho do professor Marcelo, Escola de Saúde Pública, UFC, enfim, mais uma equipe aqui trazendo a realidade virtual para melhorar o ensino e mostrar de perto essa interface que foi tão usada aqui. Mais uma vez, deixo aqui meu contato, né, para vocês, e mais uma vez agradeço a todos, peço desculpas se tiver passado do tempo, e muito obrigada. Obrigado, Betina, pela brilhante apresentação, não só pelo conteúdo em si da apresentação, né, mas o seu orgulho e tem que ser assim mesmo, né, de você representando a equipe. É impressionante o que pôde ser feito, né? Eu tive mais uma vez uma honra, algumas coisas que a SBPT me apresentei, eu tive a oportunidade de fazer o editorial desse trabalho de vocês, né? E assim, eu acho que repito aqui o que eu escrevi lá, que esse foi o maior exemplo de como transformar uma situação totalmente desfavorável em uma oportunidade de desenvolvimento, de assistência e de aglutinação, né? Uma coisa que chama atenção quando a gente vê vocês falando, eu tive contato em diferentes momentos, né? O movimento que vocês criaram no estado do Ceará, de um orgulho, de uma autoestima, de estar desenvolvendo uma solução local, né? E aí a gente, como brasileiro, a gente acaba, por tabela, pegando isso também. Então, acho que vocês estão de parabéns, é uma coisa, assim, brilhante. Poucas vezes eu tive a oportunidade de estar próximo de algo tão bonito e tão importante, tá? Então, mais uma vez, parabéns, Betina, e, obviamente, ao Marcelo aí, que deu o pontapé inicial nisso. A gente já tem uma pergunta aqui, que é da Isabela. Ela parabeniza os dois palestrantes pela qualidade das palestras. Ela diz que ela teve a oportunidade de usar o elmo no hospital, onde ela trabalha, com excelentes resultados, e gostaria de saber as perspectivas que vocês enxergam de utilização do elmo agora que a gente está terminando a pandemia. Tomara sim, né? Vamos lá. Então, eu vou falar aqui. Então, e agradecer também a você, né, doutor Bruno, do editorial, sobre o editorial. Ficamos muito felizes, né? A gente começou a debater com os nossos residentes, enfim, profissionais aqui. Isso foi muito bom. Muito obrigada por suas palavras, enfim, por valorizar, por mostrar, né, conosco aí essa terapia aí no país. Sim, as perspectivas. Isabela foi diarista, né, de uma UTI aqui, de uma enfermaria, só para suporte ventilatório não invasivo. Então, eles fizeram um protocolo, a enfermaria especializada, todos os pacientes eram triados para essa enfermaria e tiveram muito bons resultados, que também já vai gerar um mestrado, que é o mestrado dela aí. E a perspectiva deles além da insuficiência respiratória hipoxêmica, né, por todas as causas, hoje em dia, não só por Covid, como eu falei aí, um AVC ILAX né, um AVC ILAX com insuficiência respiratória com causa por FA, foi uma causa que eu utilizei sem não ser Covid. Então, qualquer causa que culmine em insuficiência respiratória hipoxêmica, as nossas perspectivas de uso de elmo, né? E a insuficiência hipercápnica ainda em estudo, principalmente porque realmente já tem estudos, né, lá fora, falando em pacientes com DPLC, mas até o momento a gente está utilizando mesmo para insuficiência respiratória hipoxêmica. Essa é a perspectiva no momento. Não sei se o professor Marcelo vai acrescentar aqui também sobre o assunto. Permitir só, primeiro agradecer as palavras do Bruno, agradecer também o editorial que ele escreveu junto com colegas da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi muito bem avaliado o artigo pelo editorial. Agradecer as palavras e queria comentar em cima dessa perspectiva de uso do capacete para além da Covid, né? Porque desde o início a gente queria que
Bom, a gente torce muito para a pandemia passar total, mas não há nenhuma certeza disso. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter humildade em achar que não sabemos o que vai acontecer no próximo ano, né? E que, sim, o uso do dispositivo basicamente é simples, é CPAP, que geralmente gira ao redor de 10 centímetros de água, aquela válvula de PIP não permite um ajuste super refinado de CPAP, a gente quer evoluir para um dispositivo com controle eletrônico dessa PIP, mas até o momento seria, sim, aplicar o elmo em situações como edema agudo de pulmão, com situações similares à COVID, que cursam com SARA. Isso pode ser usado, por exemplo, num pós-operatório, como um dia desses uma fisioterapeuta utilizou num paciente pós-operatório agudo, de abdômen agudo, complicado, com SARA, funcionou muito bem. E também situações, aí a gente não recomenda, que é situações com hipercapnia. Aí é uma situação onde a melhor alternativa é usar 2 níveis de pressão. Agora, a gente viu, me assustou muito na época que muita gente começou a usar o capacete no desespero, o uso em ventilador mecânico. E o elmo não foi desenvolvido para usar em ventilador mecânico, e todos os testes que nós fizemos, ele tem associado uma taxa de reinalação de CO2, que todo capacete, inclusive nós testamos mais de um tipo de capacete usando no ventilador, e fica mais ou menos 5 milímetros de CO2 de reinalação quando você usa CPAP ou pressão de suporte em cima do CPAP, com ventilador de UTI. Então, a taxa de fluxo tem que ser alta para lavar o CO2 do espaço interno do capacete. Isso é uma condição muito importante, e a gente até foi estudar qual seria a taxa mínima de reinalação de CO2. A única referência que a gente achou mesmo mais recente é da NASA, onde a gente descobriu que astronautas reinalam CO2 frequentemente naqueles spacewalk, né, que eles dão uma volta fora no espaço, e aí eles acabam reinalando até 2,5 a 3 milímetros de mercúrio de CO2. E isso se provou perfeitamente tolerável no indivíduo saudável. Mas no indivíduo com uma doença grave, aguda, talvez isso gere aumento do drive ventilatório. Isso pode ser um problema. Não só antes da gente continuar a discussão da parte científica, mas eu fiquei impressionada, acho que tem vários comentários aqui, num momento, né, com o país, o mundo, a gente vivendo tanta diversidade, a minha sensação é de orgulho mesmo. Nossa, como eu fiquei orgulhosa de vocês, e vendo o entusiasmo da Betina, conhecendo toda a dedicação do Marcelo. Depois você vai ter que me contar como é que vocês conseguiram fazer tudo isso no meio, né, de todo o caos. Então, aqui está a Mônica, a Margarete, todo mundo. A nossa sensação realmente é de orgulho, muito orgulho mesmo. Parabéns, acho que assim, realmente é um empreendedorismo visando assistência, né? E acho que vocês realmente, você tem que me contar depois, Marcelo, como é que vocês conseguiram pensar, você comentou comigo já uma vez que realmente você conseguiu sentar com gestores, né? Que eles acreditaram na sua ideia. Então, acho que isso é um tema legal também, né? Porque dificuldade a gente vai ter sempre, a gente tem duas opções, eu falo, ou sentar e reclamar ou tentar achar uma solução, né? E vocês conseguiram isso realmente, acho que em nome de todos os pneumologistas brasileiros, fisioterapeutas, a gente tem orgulho, né, Bruno? Obrigado, viu, Jaque? Obrigado demais. Suas palavras são muito importantes para a gente. É muito importante porque realmente foi um trabalho com muito sacrifício, né? Não poderia ser diferente, sabe? Principalmente na fase na fase de desenvolvimento, né? Foi muito difícil, muito difícil. Não tem nada fácil nessa história. Uhum. E envolveu o que eu chamo na inovação uma integração de diferentes inteligências e saberes diversos. Pessoal de desenho industrial, eu comecei a lidar com gente que eu nunca tinha lidado antes, de outras áreas, né? A área da indústria, por exemplo. O Senai teve uma participação muito importante nesse processo. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará participou. Ou seja, a pandemia gerou uma motivação singular nesse processo. E houve uma coincidência, que eu acho que é o fato de eu estar na Escola de Saúde Pública e ser pneumologista
e estudar a ventilação mecânica. Então, é uma espécie de convergência de fatores, né, ajudaram isso a acontecer tal como foi. Agora, eu lembro muito bem o seguinte, que na primeira reunião para achar uma solução para a Covid, né, a proposta que surgiu era fazer um ventilador mecânico do zero, né? E eu fui muito contra. E aí fui muito contra porque eu sabia que ninguém nunca ia conseguir fazer algo e nem seria isso que iria resolver, de fato, o problema, sabe? E naquela época, acho que o Bruno também recebia muitos vídeos de ventiladores mecânicos sendo feito em garagem, com ambu. O Bruno deve saber dessa história aí. Era uma coisa esquisita até. De repente, o Brasil ia fazer dezenas de ventiladores. Ele sabia que isso não seria possível, né? Não seria verdadeiro. E eu tive que convencer o pessoal aqui no Ceará que o caminho ia ser diferente. Mas o pessoal aceitou. E o pessoal, que eu digo, eram os gestores das universidades e da Federação das Indústrias e da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, que é a FUNCAP, que seria a nossa micro-FAPESP, né, que financiou o início da pesquisa. Mas a pesquisa foi bancada também pelo setor privado. Então, houve realmente uma parceria Estado, setor privado, porque foi impressionante como as pessoas começaram a doar, comprar e doar equipamentos. Até o meu time aqui, o Fortaleza, doou elmos para o estado do Ceará. Foi lá e comprou e doou para dar uma assistência. Assim como empresas como a Coca-Cola, e várias empresas entraram num movimento importante, sabe? De convergência. Isso prova que a sociedade pode dar uma resposta positiva. Como o Bruno mencionou, né? Diante de um cenário tão ruim, de um país que está enfrentando tão mal a Covid em alguns aspectos, você pode ter um enfrentamento também positivo e deixar um legado, né? Eu acho que isso é o que a gente faz a reflexão agora, né? Com certeza. Excelente. Na mesma linha, né, dos comentários da Jaque, nós temos aqui a professora Irma Godoy e a professora Margarete, que estão orgulhosos, cumprimentam o Marcelo e a equipe por tudo isso que foi feito e foi colocado aqui. E aí a professora Margarete complementa com uma pergunta: Marcelo, em pacientes com doença neuromuscular, seria possível a utilização do elmo? Excelente pergunta, cumprimentar a professora Margarete ali e parabenizá-la por ser number one aí na mídia, representando a pneumologia e a ciência pneumológica e no enfrentamento à Covid. Excelente pergunta. Não é uma boa opção. O capacete, ele oferece o CPAP. Então, ele não é uma boa opção para doente neuromuscular que tem questão ventilatória envolvida, né? E tem uma disfunção diafragmática. Então, nesses pacientes, é melhor a VNI convencional. Então, ele não é uma boa opção. Ele é uma opção realmente para insuficiência hipoxêmica, diferentes causas, sem hipercapnia importante. Nós usamos em um ou outro paciente com DPOC, Bruno, e até ocorreu uma redução de CO2 em um paciente com hipercapnia. Ele não tinha nenhum recurso ali na mão, a gente usou o CPAP com o elmo, e aí o paciente foi melhorando a mecânica e o PCO2 foi baixando. Mas não é a indicação, né? E neuromuscular, definitivamente, eu acho que não é uma boa indicação. Excelente. Temos algumas outras perguntas aqui e vários outros cumprimentos e parabenizações, Mônica, Luiz Marcelo, Frederique e vários outros. Eu vou me permitir aqui não continuar. Muito parabéns, viu, Marcelo? Vou te dar parabéns aqui até acabar o nosso tempo. Então, estão todos representados. Com colegas aí que faz tempo que eu não vejo e estou louco para encontrar com eles. Aí. Muito bom. Legal. Marcelo, explorando um pouco a primeira aula sua, em que você fala da dificuldade, da complexidade que é a ventilação mecânica, acho que a gente tem que lembrar disso, porque às vezes, por ser a nossa área de atuação mais intensa, a gente acaba banalizando às vezes e não é a realidade, né? Você acabou de mostrar isso de forma bem categórica com alguns estudos. E aí, eu queria ouvir a sua opinião. Um dos grandes desafios da ventilação mecânica é você decidir um momento pela intubação. Eu acho que depois de 2 anos de pandemia, enfrentando esses doentes em volumes que eu nunca tinha experimentado, eu acho que se eu tivesse que escolher ainda algo que
que ainda me dá muita dúvida seria esse momento correto. É lógico que tem uns extremos, que aí não tem dificuldade, mas é aquele doente. E aí, Marcelo, a sensação que eu tenho às vezes é que a não compreensão correta da ventilação mecânica acaba sendo um motivo de retardar a intubação. Queria saber a sua opinião sobre isso e que você aproveitasse esse momento para discorrer sobre os riscos, né? A Betina falou alguma coisa de PCILI, o que um retardo na intubação pode acarretar de complicações lá na frente e como que a VNI, particularmente o capacete, pode entrar nesse problema, né? Da insegurança de colocar o doente no ventilador, isso poder ser deletério e até onde há o espaço para a VNI nesse momento. Essa sua colocação, Bruno, é uma das mais difíceis de responder, porque eu particularmente considero que a gente tem que aprender com alguns erros. Acho que a gente teve um erro na pandemia lá no início. A gente, por medo, um temor que eu entendo ser justificado de adquirir doença dos pacientes, a gente optou por uma espécie de conduta de intubação precoce. Esse termo circulou em todos os locais. A gente seguiu isso no comecinho mesmo da pandemia, aqui em Fortaleza, né? Não se tentava VNI, nem alto fluxo, de jeito nenhum. Isso, poxa, se você faz isso num cenário onde a ventilação mecânica invasiva é conduzida por médicos pouco experientes, a chance de óbito desse paciente que é intubado vai lá para cima, e os primeiros dados de pesquisa mostraram uma mortalidade que alcançou 80% de pacientes idosos, eu sei, a maioria, mas não é para ser 80% de paciente intubado e a óbito. Isso aconteceu no Brasil, na Europa, mas particularmente no Brasil foi muito sério. Ou seja, a intubação ela tem que ser oportuna, e se você decide intubar, tem que ter gente qualificada para conduzir o ventilador do outro lado, senão vai complicar, né? O paciente vai ter complicações. Esses pacientes com Covid, então, que são difíceis de ventilar, que eram pacientes com um drive ventilatório elevado, com assincronia, com SARA, tendo que pronar, né? Tendo que sedar e bloquear. Poxa vida, todos nós passamos por isso. A gente entregava pacientes na mão de médicos recém-formados, às vezes não especialista em terapia intensiva, não especialista em pneumo, e que tinham pouquíssimo treinamento em ventilação mecânica, para não dizer zero. E era angustiante, totalmente angustiante. Agora, quando intubar, né? Essa é a pergunta. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco e lembrar que nós tínhamos critérios bem estabelecidos de quando intubar o paciente. E é um critério muito baseado na experiência clínica e alguns parâmetros fisiológicos. E, para mim, continua valendo do mesmo jeito. E que, para mim, não mudou nada a indicação de intubação ou não. E apenas, no caso do capacete, eu tive que, algumas vezes, me frear no ímpeto de querer manter o paciente no capacete, porque existe uma esperança de que ele vai melhorar daqui a 1 hora, daqui a 6 horas, daqui a 8 horas. Algumas vezes a gente se arrepende dessa conduta, porque o paciente acaba sendo intubado e, nesse período, ele poderia ter sido intubado antes. E aí sim ocorre esse retardo de intubação, que é perigoso também. Então, a gente tem que ser assim muito rigoroso e seguinte, e traçar uma conduta e treinamento para intubação oportuna em qualquer circunstância. Seja se o indivíduo está usando ou não uma VNI, e às vezes o estudo do Esteban sobre o uso da VNI facilitadora no desmame, lá atrás, publicado no New England, mostrou que se você puxar demais, empurrar demais, forçar demais uma VNI, é pior o desfecho. Ele mostrou isso muito bem. Então, nós já temos evidência, e aquela evidência do Esteban é muito forte, de que até o editorial tinha um título engraçado em inglês, Don't push too hard. Não force a barra, não exagere nisso. E eu e Betina passamos por isso N vezes. Agora, eu admito também que alguns pacientes, e o Elmo, por falta de experiência nossa com o Elmo, nos driblaram e nos surpreenderam. Eu nunca vi, Bruno, um paciente ficar 48 horas no CPAP. E eu vi isso com o Elmo.
48 horas contínuo, que eu estou falando. Você não vê isso com a VNI convencional. Com o capacete, devido ao conforto que ele oferece, se o paciente se adaptar bem, o paciente fica mesmo. Então, isso me surpreendeu de uma maneira... Aí talvez ele consiga mesmo superar o período de maior gravidade, e no dia seguinte ele está, estou melhor. Aí o indicador, que é a relação PF, que vinha piorando, começa a subir, porque o tempo está passando, você está dando corticoide, a doença vai melhorando, a PCILI não se instala por algum motivo, porque você está dando um CPAP de 10, às vezes até mais alto, 11, 12, acontece, e aí o paciente decola. Isso a gente viu muito, né, Betina? A Betina está aqui do meu lado, e foi um negócio assim, impressionante, né, de casos que nos surpreenderam. Mas eu não recomendo uma conduta geral dessa forma. Eu acho que a gente tem que ser... E os estudos mais recentes, o RENIVOT e o estudo ReCovering, mostraram que o uso de CPAP ou o uso de capacete com VNI reduz taxa de intubação, mas ainda falta um sinal sólido sobre redução de mortalidade. E fica uma dúvida. Poxa vida, será que nesses estudos, o estudo italiano e o estudo do Reino Unido, será que de fato CPAP faz uma diferença no final das contas na sobrevida dos pacientes, né? Ou seja, ele é bom para evitar a intubação, mas no final não muda desfecho? A gente não tem uma resposta tão clara assim ainda, né? Mas me assusta muito no Brasil a taxa de mortalidade dos pacientes intubados, e aqui no Ceará essa taxa foi altíssima também. Inclusive no hospital onde o Elmo foi empregado, a taxa de mortalidade muito alta, e a gente entende que tem várias razões, explicações, e a falta de treinamento é uma delas. Eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, divaguei por muita coisa, porque eu acho que ela tem implicação maior do que só critério para intubar ou não, né? E eu acho que o critério para intubar ou não, o principal é o critério clínico. Eu acho que não tem nada que substitua isso, e a experiência conta demais, demais. Né? A gente lembra quando a gente era residente lá na escola, como a gente vai melhorando com o tempo. No R1 a gente não sabe quando intubar, no R2 já melhora. Quando está lá no 4º, 5º ano de experiência, você já sabe, esse paciente é melhor intubar agora, porque vai piorar mesmo. Então, isso conta demais, né? A experiência. E aí, a Covid colocou muita gente inexperiente em jogo, porque foi necessário. E acabou tendo um resultado ruim, eu acho, para os pacientes. Só mostra que a gente precisa botar no currículo a ventilação mecânica. Eu acho que isso é essencial. Eu concordo, né? Eu acho que a grande dificuldade é porque os parâmetros de intubação, os que existem do ponto de vista ali mais pragmáticos, mais objetivos, eles não são a regra, né? Na maior parte das vezes a indicação é clínica, como você falou, em cima de parâmetros subjetivos, né? E é interessante, a gente percebe isso claramente quando a gente vê a distribuição dos momentos de intubação numa UTI, né? A frequência com que essa intubação ocorre de manhã após o round, né? Após a passagem. É óbvio que isso não foi a coincidência, esse doente alguns já deveriam ter sido intubados à noite, né? Mas às vezes isso não aconteceu, né? A professora Irma, ela pergunta a Marcela, a Betina, se o Elmo teria algum papel, se já foi testado como no desmame, em diferentes possibilidades ali no desmame, como um facilitador, uma prevenção de falha. Qual que é o papel do Elmo no desmame? Excelente pergunta, cumprimentar toda aí. Betina, quer comentar? Peço desculpas aqui, eu tive uma crise de tosse. Vamos só ajeitar aqui, pronto. Acho que tá bom agora, né? Pronto. Tive só uma crise de tosse aqui, mas vai dar certo. Sim, utilizamos, inclusive, na verdade, o nosso 9º paciente, que, óbvio, não entrou na pesquisa, né, foi para desmame pós-extubação de Senaf. Então, ela extubou, foi para alto fluxo, não estava conseguindo sair do alto fluxo e utilizamos o Elmo, o CPAP, óbvio, né, a pressão. E aí, a gente conseguiu desmamá-la depois de 2 dias de uso, com uso esticado mesmo durante o dia, à noite, intercalando com a Senaf, né? Ela tolerava o máximo que ela conseguia, e a gente intercalava, a gente conseguiu reduzir os parâmetros do alto fluxo
E aí a gente desmamou. Essa foi a nossa 9ª paciente, que óbvio não entrou no estudo, mas foi a primeira do desmame, né? Depois disso a gente também teve alguns casos posteriormente em hospitais, principalmente privados da rede, né? Que a gente conseguiu também algum desmame após extubação. Então, é mais uma VNI facilitadora, né? Que é realmente após a extubação. E principalmente nos pacientes que o consenso já nos fala, né? Já nos diz, pacientes mais idosos, pacientes, né, mais propensos a pacientes, enfim, cardiopatas, o perfil de paciente para VNI facilitadora. E aí esses pacientes estavam sendo utilizados sim, mas a gente teve sucesso nesses pacientes bem selecionados. Sempre isso, né? O perfil é paciente, é seleção muito bem dos pacientes para que tenha o uso. Mas sim, começamos a usar, mas ainda não tem estudos com o elmo em desmame. Perfeito. Bruno, permite, eu estou vendo os comentários, permite fazer uma homenagem aqui? Claro. Homenagear a fisioterapeuta Débora Arnaud, que é uma fisioterapeuta que atuou de maneira sensacional no hospital privado aqui em Fortaleza, o Hospital Regional da Unimed, e ela foi responsável por incorporar o elmo, talvez uma das primeiras fisioterapeutas a incorporar o elmo na rotina de um hospital grande, privado, além do Hospital Leonardo da Vinci, que era público. E nesse hospital, a gente tem números que chegam a 1.400 pacientes num hospital só, que utilizaram. São dados que não foram analisados ainda, mas eu tive a oportunidade de ver pacientes com ela, e ela tá colocando aqui uma coisa que é inacreditável, é um paciente ficar usando CPAP e elmo durante 9 dias. Isso aconteceu nesse hospital, para você ter uma ideia. Então, assim, realmente tem muita coisa ainda para ser analisada. Então, esse estudo, esperamos que esse estudo Elmo Register, que ela participa, é uma das investigadoras também, junto com a Gabriela Bettina, ele possa trazer respostas, né, sobre os padrões associados a desfecho favorável e os padrões a desfecho não favorável, intubação e óbito, para poder a gente encontrar o fenótipo de paciente que se beneficia mais, né? Aproveitando aqui, mandar um abraço para a Débora Arnaud. Excelente. Enquanto eu fico aqui esperando mais perguntas da assistência, vou aproveitando, né, e fazendo as minhas, tirando as minhas dúvidas, depois já que me ajuda aí. Certo. Marcelo, a gente teve a oportunidade, né, de acompanhar a evolução da VNI na UTI desde o início, né? Quando a VNI ela veio lá do CEPAC do sono e chegou na UTI na nossa época acho que no nosso R1, R2 não tinha VNI na UTI, né? Verdade. Começando muito. E aí a gente começou usando com a máscara nasal, depois com a máscara oronasal, depois veio com a facial, que foi aperfeiçoada. E o capacete foi o que entrou por último nessa jogada, né? E até então nem tinha no Brasil. Tinha aí grupos na Itália, principalmente em alguns outros países na Europa. Só que agora, especificamente quando a insuficiência respiratória hipoxêmica, parece que ele realmente é superior às demais interfaces. Talvez até por essa possibilidade de usar um período mais prolongado, coisa que a gente não consegue nas outras. Você vê isso como uma tendência do realmente ir aumentando em utilização em detrimento das demais interfaces? Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda é o seguinte: o elmo, vocês, pela contingência, pelo momento e até pela falta de ventilador, acho que a gente já conversou sobre isso, vocês optaram pelo fluxo externo e a válvula de CPAP, né? Então, ele é um CPAP. Você sentiu falta dele não ser um BiPAP? E vocês têm planos para evoluir, para viabilizar um BiPAP no elmo? Acho que travou um pouquinho para mim aqui. Já voltou. Eu ouvi a pergunta, Bruno, as duas, né? Duas perguntas, e elas são muito pertinentes. Como sempre, você trazendo um questionamento que dá uma direção. Sim, eu acho que para insuficiência hipoxêmica e talvez até algumas formas de insuficiência hipercápica também, a interface capacete é muito confortável. E eu falo isso porque eu usei o capacete Elmo nos testes, tenho um pouco de claustrofobia, achava que não ia conseguir ficar usando, me deitei, usei o elmo, andei com o elmo no laboratório para simular um paciente fazendo fisioterapia. Entrei no celular, mandei mensagem e é um conforto.
eu recomendo para vocês que trabalham na linha de frente, que vocês se testem usando o capacete e comparem com a máscara. É muito importante a gente ter essa noção exata de recomendar para um paciente um tratamento para saber o que é que ele implica no paciente. Então, o conforto faz uma diferença enorme, não só no tempo, mas também no grau de PIP que você utiliza, de CPAP que você utiliza. Agora, uma outra coisa que me surpreendeu muito mesmo, Bruno, é que a gente comparou o fluxo contínuo do CPAP com um ventilador, gerador de fluxo ou ventilador de UTI gerando CPAP. Mesma pressão. E é diferente o conforto, a percepção, nossa, foi diferente. E intuitivamente acredito que esse fluxo alto do CPAP no elmo, em particular, com a válvula de PIP, existe um capacete italiano que faz a mesma coisa que o CPAP com válvula de PIP, o fluxo contínuo de 50, 60 litros, às vezes até mais, 70 litros por minuto, ele dá uma estabilidade e um conforto no nível de pressão que a gente tem uma sensação de respiração espontânea muito confortável, muito fácil, por esse fluxo imenso que entra dentro do capacete. Óbvio que isso consome gás da fonte de oxigênio e ar comprimido, mas é um tipo de CPAP, há diferentes tipos de CPAP. E esse CPAP com fluxo contínuo, ele é mais confortável. O ar entra mais fácil a qualquer mínimo esforço inspiratório que você faz. E uma outra vantagem é zero assincronia. Então, quando você tem a VNI e você tem uma taxa de assincronia que pode chegar a 40%, 50%, no CPAP você tem zero assincronia. E outra vantagem que eu acho, o treinamento é rápido e fácil, porque é colocar e ajustar uma PIP. Eu não preciso apertar nenhum nível de sensibilidade, EPAP, parará. Quer dizer, é muito mais simples, né? Então, isso tornou ele execuível em várias unidades onde tinha gente que nunca tinha tido treinamento em ventilação, mas conseguiu aplicar o elmo, né? Então, a tendência, acho que capacete é uma tendência que está lenta ainda no mundo, não é só no Brasil, nos Estados Unidos é lenta também. Há relatos em Portugal, o colega Miguel Gonçalves, que usou muito o capacete com CPAP também. E, às vezes, uma estratégia que a gente compartilhou a informação é que aumentar o fluxo, ele fazia isso lá, ajuda o paciente a ter mais conforto, e ele faz isso sem nenhuma, assim, na prática, sem nenhuma evidência, porque ninguém fez nenhum estudo específico sobre isso aí, né? Então, eu acho que faz uma diferença, sim, mas precisamos de estudos fisiológicos para entender melhor o que se passa com esse fluxo contínuo. Lembro que nós, lá na UTI, na Escola Paulista, Consultório São Paulo, você lembra que a gente usava CPAP com máscara oronasal, um coxim, com fluxo contínuo, com um fluxo adaptado na parede da enfermaria. A gente fez um uso de CPAP assim e dava resultado na insuficiência hipoxêmica. Tem um artigo publicado por nós, que é o CPAP na insuficiência respiratória hipoxêmica, no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, isso em 1996, acredito, que a gente publicou esse artigo. E tudo isso me voltou à mente para desenvolver a ideia do capacete aqui. Você deve lembrar desse artigo, faz muito tempo, mas está lá, eu fui buscar ele. Um europeu para mostrar esses resultados, a primeira vez que a gente Exatamente. Legal. A gente está terminando aqui, mas não temos tempinhos. E uma pergunta do Gilberto: vocês utilizaram o elmo em prona espontânea? Ah, legal. Quer responder, Betina? Pode falar? Sim, utilizamos, né? Sim, utilizamos em prona espontânea, principalmente nas enfermarias, né? Chegava para a gente, às vezes, algumas fotos de pacientes bem obesos e que conseguiam adaptar com elmo e prona espontânea, né? O importante é o que? O paciente ser cooperativo. A gente sempre falava, poderia todo mundo querer, mas se o paciente não confiasse na terapia naquele momento, isso não daria certo. Então, na hora que ele vestia, a gente falava que era uma roupa, na hora que ele vestia o elmo, ele mesmo conseguia adaptar. A gente tem que ter um giro, né? Para a prona espontânea, a gente tem que ter um giro, porque
Tem a válvula exalatória, ela fica e ela pode estar comprimida no coxim, na cabeça, então a gente gira um pouco esse colar, então o elmo é flexível, ele desmonta, enfim, a gente consegue desmontar ele com a equipe, a gente consegue girar ele para tentar adaptar o melhor. Tinha alguns que colocavam almofada aqui dentro também, no capuz, né, para tentar acolchoar mais aqui dentro. Então, eu acho que conseguimos fazer sim pronto espontânea, mas sempre com bom treinamento da equipe. Sempre a gente fala isso, sempre treinamento da equipe, porque se você fizer sem o treinamento da equipe, passa a ser frustrante e o paciente pode rejeitar a terapia. Isso é experiência própria. Não faça só, faça com a equipe. E outra coisa, a primeira pergunta que a gente faz para o paciente, quando a gente está pensando em fazer pronto espontâneo, ele já dorme, ele consegue dormir de barriga para baixo naturalmente à noite? Porque se ele for aquele paciente que não consegue dormir de barriga para baixo, não é com elmo que ele vai ficar de barriga para baixo mesmo, a gente falando todos os benefícios, né? Eu acho que era a pergunta primordial que a gente aprendeu nesse tempo para fazer essa pergunta. Então, sim, eu acho que importante mesmo é o treinamento da equipe, boa adaptação do paciente e aceitação. Muito legal. Já que você quer fazer algum comentário para a gente caminhar para o encerramento? Não, acho que só os comentários finais mesmo, e muito na parte de ensino, né, Marcelo? Eu acho, a gente conversou esses dias, a gente vê um número enorme de faculdades de medicina surgindo, poucas vagas de residência, então os alunos têm menos oportunidade cada vez mais de um aprimoramento melhor. E, claro, existe uma heterogeneidade, então eu vejo essas ferramentas de ensino, né, como uma forma bastante interessante da gente oferecer conhecimento, treinamento de uma forma mais homogênea, de qualidade para os médicos, né, em geral. Acho que a gente tem que rever esses nossos conceitos, mas eu vejo como uma ferramenta fantástica aí para a gente poder fazer esse ensino à distância, mas com uma interação, a gente percebendo se o aluno está aprendendo ou não. Acho que a gente pode pensar em alguns projetos aqui junto com a sociedade, nesse sentido, né? E também, assim, antes das palavras finais para vocês, eu acho que a gente estreou com chave de ouro esse encontro virtual. Eu confesso que eu tinha uma dúvida, alguns falando, será que evento remoto ainda tem espaço, né, quando todo mundo quer o presencial, mas para mim ficou claro que tem, né, o alcance é grande e dá para a gente ter uma discussão bem interativa. Lembrar as pessoas que esse evento fica gravado, então quem quiser rever ou quem não pôde assistir, a gente pode compartilhar com outras pessoas, acho que vale bastante a pena. E convidar também, tem um projeto nosso da sociedade, que é a Comissão de Novas Lideranças, que o apelido vai ser Lidera. A gente realmente quer estimular, né, as novas lideranças, formar novas lideranças no nosso meio, então aí também eu conto com vocês para ideias, pneumologistas, fisioterapeutas, então é um outro projeto que a gente quer implementar na SBPT. Então, muito obrigada a vocês, foi fantástico, vocês podem dar as considerações finais, e a gente está competindo com o jogo de futebol, que eu estou sabendo, mas a gente está bem aqui. Então, Betina, Marcelo e Bruno, as considerações finais. Bem, obrigada, agradecer mesmo pelo convite da doutora Jaqueline, doutor Bruno, muito obrigada, fico muito feliz demais por essa porta aberta aqui para um fisioterapeuta, mais uma vez, falo aqui da nossa categoria se unindo a médicos tão especiais, enfim, que a gente gostaria tanto de ter vários na ponta mesmo, discutindo caso à beira-leite, isso é tão rico para o paciente, né? Então, é só agradecer mesmo a vocês pela abertura, por esse encontro, né? E que tenhamos aí mais oportunidades. Muito obrigada. Marcelo. Bacana. Eu adoro ouvir a Betina, porque esse entusiasmo dela é contagiante. Jaque, Bruno e colegas que entraram, todo mundo, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos, nesse momento, a equipe do Elmo está muito feliz, nós ganhamos algumas homenagens importantes aqui da sociedade cearense, do governo do estado e de outras personalidades, e a gente está, principalmente da população que votou no nosso
no Elmo, no concurso nacional que houve recentemente. E a gente está muito feliz. E isso só estimula a gente a continuar, né? E ao mesmo tempo, saber que os desafios não vão parar por aí nunca, né? Conhecimento, que vale a pena todo o investimento. Talvez tenham pessoas aí assistindo que sejam jovens, estejam no programa de residência, estejam no mestrado. Vale a pena todo e qualquer conhecimento. Você nunca saberá quando será o momento de aplicar aquele conhecimento. Deixar minha última palavra aqui, uma pergunta que o Dr. Martin Tobin fez ao Dr. Ibsen, que inventou a ventilação mecânica invasiva, em 1952. Martin Tobin mandou uma carta para ele escrever um artigo sobre como tudo aconteceu. O Dr. Ibsen disse assim: eu só fiz o que tinha que ser feito. A resposta mais humilde, mais simples, era para ele fazer um artigo enorme para o Blue Journal, ele escreveu isso e assinou, né? Então, ele só colocou assim: eu não sei por que as pessoas não estavam observando aquilo, né? Então, às vezes, o que é simples para a gente, muita gente não está enxergando, para discutir e trocar ideia com quem não está enxergando o que você está enxergando. Isso é muito importante. E é preciso humildade para isso. Então, agradecer novamente a todos vocês e a SBPT. Bruno? Bom, acho que então foi muito legal, né? Acho que todo mundo aproveitou bastante e gostaria de, pelo menos a minha participação, encerrar com a palavra orgulho, né? Eu acho que foi o sentimento maior que ficou aqui depois disso tudo, né? Então, agradecer ao grupo do Marcelo por nos proporcionar ter orgulho, né, de alguma forma, isso ter acontecido no Brasil. Então, obrigado, gente. É isso mesmo. Eu também, a palavra final é orgulho e inspiração, Marcelo, Bettina e toda a equipe de vocês. Eu acho que todos estamos passando por momentos difíceis no Brasil, na saúde, na educação, mas vocês, eu confesso, vocês me motivaram muito, né? Que realmente, se a gente enfrentou a pandemia, o que tem as dificuldades que tem pela frente realmente é ter criatividade, muita vontade, comprometimento. A gente consegue fazer esse nosso país ser um país muito bom, que é o que todos nós merecemos. Então, realmente também orgulho e muito obrigada. E parabéns, viu, Bettina, a todo o grupo jovem, parabéns, Marcelo, pela liderança. Obrigada, Bruno. Parabéns, gente.